Aleluia. Marcos capítulo 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Que bom ser servido pela vida de vocês. Pastor, mas eles não estão servindo a Deus? Também, irmãos. Também estão servindo a Deus, principalmente a Deus. Mas quando eles decidem confiar os dons deles, entregar os dons deles em forma de louvor, eles glorificam a Deus e abençoam a igreja. Amém, queridos? Marcos capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura até o verso 20. Marcos capítulo 5 diz assim, a partir do verso 1: entre mentes, ou seja, enquanto isso, né? Nesse meio tempo, chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo a ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Amém. Biblinha aberta, aí você se senta. Deixa sua Bíblia aberta, por gentileza, e assente-se. Meus irmãos, depois de um tempo difícil da vida da gente, por exemplo, você passa por um momento difícil, por uma prova, uma enfermidade, quem sabe você passa por algum tipo de crise, e tudo o que você quer depois que você passa por esse tipo de crise ou por uma crise qualquer é ficar, como diz no grego, de boa na lagoa. Não é verdade? De boa na lagoa. O que isso quer dizer? Olha, deixa eu sossegado. Passei por esse problema, passei por essa crise, e agora eu acho que eu tenho o direito de ficar um pouquinho de boa na lagoa. Ou seja, eu tenho o direito de ficar um pouco em paz. Senhor, eu quero descanso agora. Nós quase que reivindicamos isso de Deus. Sabe que a gente lê um texto que aconteceu logo depois que o barquinho onde Jesus estava com seus discípulos enfrentou uma tempestade. E é interessante porque eles estão lá, atravessam o mar da Galileia, que é um grande lago, atravessam esse lago e uma terrível tempestade alcançou esse barco. O pessoal ficou desesperado.
Jesus acalmou a tempestade. Se fosse eu descendo desse barquinho, chegando naquela praia, né? Suponhamos que tivesse uma areia ali, alguma coisa do tipo, eu iria descer daquele barco, eu iria me jogar naquela areia, abraçar aquela terra firme, ia dizer, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Jesus, depois dessa, o Senhor me dá pelo menos uma semana de descanso nesse lugar. Jesus, quanto menos adrenalina, melhor agora, Jesus. Porque afinal de contas passei por um momento difícil. Uma tempestade dessa, um trem que a Bíblia diz que as ondas vinham e as ondas batiam, agitavam o barco de um lado para o outro. Agora o Senhor me deixa aqui sossegado e quitim. Mas não foi isso que aconteceu. Porque normalmente não é isso que acontece. Depois que a gente passa por momentos difíceis, por crises, e até mesmo enquanto nós passamos por crise, tudo que a gente quer lá do outro lado é um pouco de paz, não é? Está passando por uma tormenta, cheguei aqui do outro lado, agora eu quero paz. Só que Deus não está comprometido em nos dar paz depois das tormentas, nem mesmo durante elas. Ora, logo depois que os discípulos passam por esse período de tormentas, eles chegam do outro lado, numa terra estranha, uma terra que normalmente eles não iriam, e eu vou te explicar por quê. E o que eles encontram? Eles encontram mais serviço. Depois do problema, depois da luta, depois da prova, tudo que eu quero é sombra, água fresca. E o que Jesus tem para mim? Jesus tem para mim, depois da tormenta, Jesus tem uma missão. Ora, meus irmãos, a gente não pode ter um olhar infantil para a vida. Sem sombra de dúvidas, Deus mesmo nos levou nesses últimos meses para dentro de uma tormenta, para dentro de uma tempestade, que para alguns teve consequências mais sérias, para outros menos, mas sem sombra de dúvida, todo mundo que está dentro desse barquinho chamado vida, todo mundo que está dentro desse barquinho chamado vida, de uma forma ou de outra foi sacudido um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E aí talvez você pergunte, pastor, o que Deus tem para nós depois dessa tormenta? O que Deus tem para mim depois dessa tempestade que se abateu, quem sabe, sobre os meus negócios, sobre o meu trabalho, sobre a minha saúde, sobre a minha família? O que Deus tem para mim depois dessa tempestade, pastor? Eu diria essa manhã, Deus tem uma missão, uai. O que Deus tem para mim? Um propósito, ué. O que Deus tem para mim? O que me reserva? O que a vida reserva para mim, pastor, depois dessa pandemia? A vida nada. A vida não reserva nada para você. Quem reserva as coisas para você é Deus, amém, gente? É o Senhor Jesus. Porque até mesmo a vida só te alcança porque Ele permite. Então o que é a vida? A vida é nada. A vida só é vida porque alguém sustenta ela. Então o que Deus tem para mim depois desse tempo de tempestade? Deus tem um propósito e uma missão para nós como igreja. O que Deus tem para nós como igreja? Um propósito e uma missão depois dessa tempestade. E o que aconteceu aqui, depois que os discípulos chegaram do outro lado do mar da Galileia, nos diz muito a respeito do que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo, para as nossas vidas como igreja. E é interessante porque o que nós muitas vezes imaginamos ser a vida em igreja não condiz com a realidade bíblica. Não, Deus me salva, Deus me coloca numa comunidade e dentro dessa comunidade eu estou ali e é tão bom receber tudo aquilo que a gente recebe durante os louvores, é tão bom receber a palavra do Senhor, é tão bom ter irmãos, a gente vem para cá e se sente tão bem assim, né, pastor? Irmão, não crie expectativas erradas a respeito da igreja, para que você não se frustre com a igreja e depois saia culpando a própria igreja por isso. Definitivamente, o objetivo do Senhor ao te trazer para uma comunidade, para uma igreja local, não é te fazer se sentir bem. É te treinar para uma missão.
é treinar você. Deus não olha para você no sentido de te salvar e te preservar vivo, guardando você nessa vida, até que dê o dia que foi marcado na agenda dele para você morrer. E enquanto não chega o dia da sua morte, Deus vai cuidando de você. Ah, ele é tão queridinho, meu bebezinho de colo. Não. Deus te salvou e ele vai guardando você e vai te preparando, e vai te preparando, e vai te preparando. Para quê? Para te usar nessa vida com um propósito, até o dia que ele te arrebatar, até o dia que você for se encontrar com ele. Então, Deus não está cuidando de você, te curando, te liberando sobre a sua vida uma graça, uma unção, uma palavra, para você se sentir bem. Esse não é o ponto primordial de Deus. Preservar a gente não é a coisa mais importante que Deus quer fazer conosco nesses dias. Deus está nos preservando porque Ele tem uma coisa além de nos preservar. Ele quer nos usar. Ele quer que nós sejamos agentes de transformação. Ele quer fazer conosco aquilo que Ele fez, que o Filho de Deus, aquilo que Jesus fez com os discípulos aqui nessa passagem. Colocou no barquinho, passou numa tempestade, adrenalina a 1000, para chegar do outro lado e se deparar com alguém que precisava de libertação, se deparar com alguém que precisava de algo que nós carregamos. Você já parou para pensar que nós vivemos num mundo, numa época em que as pessoas estão muito parecidas, vivendo um estilo de vida muito parecido com esse cenário que Jesus encontrou quando chegou na terra dos Gerasenos? Ele faz uma travessia do Mar da Galileia, chega do outro lado, e o que ele encontra? Ele encontra um cenário muito parecido com aquele que muitas vezes eu e você encontramos. Talvez alguns de vocês vai se encontrar amanhã exatamente com isso daqui. Pastor, como assim? Mas lá amanhã de manhã não vou encontrar endemoniado. Talvez eu possa encontrar. Mas não, eu não estou falando apenas do endemoniado. Eu estou falando daquilo que as forças malignas, que o diabo fez com a vida das pessoas. E aqui é isso. Então, poxa vida, ao invés de atravessar a tempestade, chegar do outro lado e encontrar um lugar tão bonito para descansar, Não, eles encontraram um cenário que era um cenário que foi preparado pelo diabo. E que cenário é esse? Que cenário é esse que esses discípulos que estão com Jesus encontram aqui, quando eles chegam nessa viagem do outro lado do Mar da Galileia? Bom, gente, primeiro, esse é um cenário que desfigura o propósito de Deus na vida de um homem. Deus cria o homem para viver em liberdade, Deus cria o homem para ser sua imagem e semelhança, e o grande propósito do diabo sempre é o quê? Destruir a imagem e semelhança de Deus no homem. Por quê? Porque o homem é, sobre a face da terra, aquilo que mais lembra Deus. Por incrível que pareça. Você diz assim, ai pastor, eu olho assim para a natureza e aquilo me faz lembrar tanto Deus. Deixa eu dizer, a natureza é linda. A criação de Deus é perfeita, é maravilhosa. Só que nada daquilo foi chamado imagem e semelhança do Senhor. O seu vizinho foi. Aquele seu patrão chato foi. Então, se você se encanta com a beleza, ai, como a natureza me faz pensar em Deus, mas você despreza aquilo que o diabo está fazendo na vida do seu vizinho, deixa eu dizer uma coisa, você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não diz respeito à natureza. Ai, que coisa linda. Ai, que paz. O Evangelho é uma boa nova de que Jesus morreu na cruz para salvar tanto você quanto aquela pessoa insuportável com a qual você não quer se encontrar, nem se ela estiver pintada de ouro. Isso diz respeito ao Evangelho. Por que nós estamos aqui na terra? Por que Deus providencia estrutura para nós como igreja? Por que Deus permite que a gente se encontre aqui?
Porque Deus quer que sim, que a gente desfrute das benesses que Ele nos dá. Que sim, que Ele quer que a gente tenha a nossa vida guardada, preservada. Entretanto, olhar apenas para aquilo que nós recebemos de Deus, sem olhar para aquilo que Deus quer que nós façamos com aquilo que nós recebemos, é pecar contra Deus. Lembre-se, por detrás de toda bênção existe um chamado. Por detrás de toda bênção existe um propósito. Por detrás de toda bênção existe uma responsabilidade. E se eu e você fomos abençoados com a bênção da salvação, se eu e você fomos abençoados com a tremenda oportunidade de congregar, de estarmos aqui, de sermos tocados pela presença de Deus durante as orações, durante a pregação, durante esse louvor tão lindo, se eu e você estamos recebendo algo de Deus, como estamos, é um sinal de que Deus tem uma responsabilidade. Nós não somos pequenos reservatórios que a gente vem aqui para encher e para gastar com outras coisas, senão com a vontade de Deus. Você não é reservatório, você é canal. Deus não libera a graça do Espírito sobre você para você se sentir bem. Ele libera a graça do Espírito sobre... Isso aí que você toma para sentir bem chama outra coisa. Dorflex, o que mais tem? Dorflex, diz Dorflex, né? Dorflex, Tilenol, né? O que mais que tem aí? Tem um monte de coisa que você toma. Chazinho de hortelã, chá de boldo, isso tudo, cafezinho, isso tudo você recebe para se sentir bem. Unção do Espírito Santo, graça de Deus, poder de Deus, palavra de Deus, você recebe por quê? Porque Deus quer colocar, e Ele já tem colocado no seu caminho, alguns gadarenos ou alguns gerazenos, nos quais Ele quer manifestar o poder dEle. Mas Ele vai manifestar o poder dEle nessas pessoas, através de quem? Através da sua vida, porque Ele deu para você. Ele deu paz para você. Então Ele deu essa paz para você, para que você compartilhe essa paz. Ele deu unção para você, para que você compartilhe essa unção. Ele te deu esperança, para que você compartilhe essa esperança. Então esse cenário que eles encontram aqui é um cenário em que o diabo está destruindo e desfazendo a imagem de Deus na vida daquele homem. O diabo está tentando fazer com que aquele homem, e ele fez por algum tempo, aquele homem ser colocado na mesma condição das feras, dos animais selvagens. Olha que interessante, Deus cria o homem para ele dominar sobre os animais selvagens. Deus não cria o homem para ele ser tratado como um animal selvagem. Todas as vezes que você vê um ser humano sendo tratado numa condição como se fosse um animal, saiba, aquilo está machucando o coração de Deus. Eu vou usar essa linguagem. Aquilo está sendo ofensivo ao Senhor. É por isso que a gente, antes de ter ódio, como a gente vê tantas vezes supostos cristãos, que absurdo, que nojo, olha lá aquilo ali que eu vi na rua, pastora, ele com ele ou ela e ela, que nojo. Calma, esse nojo seu é do preconceito ou é uma dor que você está sentindo por estar vendo um ser humano criado por Deus sendo rebaixado pelo diabo a uma condição animalesca? Você tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque nojinho por nojinho de certas coisas que a gente vê por aí, não muda a vida de ninguém. Às vezes é só preconceito. Às vezes é só preconceito e dureza de coração. E às vezes até, pastor, aquela certeza falsa de que a gente é menos pecador do que aquele ou que aquela. Isso é uma coisa. Outra coisa é, Senhor, eu estou muito indignado com aquilo que eu vejo diante dos meus olhos, porque eu sei que isso não é a tua vontade. E se o teu Espírito, que habita em mim, que sou pecador,
é capaz de gerar essa compaixão, eu imagino o tamanho da compaixão que está no teu coração agora. Eu imagino o tamanho da compaixão que está no coração do teu filho. Sabe a coisa que mais me encanta nos profetas, quando eu leio a história dos profetas na Bíblia? É que os profetas foram, antes de tudo, homens com os quais Deus compartilhou do seu próprio coração. Homens que sentiam aqui na terra a indignação que Deus estava sentindo lá em cima. Eu não sei o que o texto fala sobre o sentimento dos discípulos, mas eu sei o que o texto fala como Jesus reagiu àquilo. É interessante porque a palavra diz que Jesus se aproxima daquela margem, ele desce e logo aquele endemoniado vem na direção dele. E o texto diz assim que o endemoniado vem na direção de Jesus, clamando: Jesus, por que você está me atormentando? Só que o texto só vai dizer por que os demônios vieram reclamar com Jesus depois. Porque o texto diz assim: e ele veio na direção de Jesus, dizendo: Jesus, por que você está atormentando a gente? Por que tinha acontecido isso? Porque Jesus tinha dado uma ordem. Jesus tinha dado uma ordem. Leia comigo o verso 8. Aliás, o verso 7, olha o que o verso 7 diz: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Quando Jesus olha a condição daquele homem, Jesus não tenta, irmãos, fazer um diagnóstico, Jesus não tenta explicar, Jesus não tenta dizer que é porque abriu brecha. Jesus não pergunta qual era o partido político daquele homem. Jesus não pergunta nada. O texto diz que quando aquele endemoniado vem na direção de Jesus, é porque Jesus já tinha dado uma ordem. Então aqui quem está agindo não são os demônios. Os demônios estão apenas reagindo a uma ação anterior de Jesus. Por quê? Porque a missão maior de Jesus, o interesse maior de Jesus, aquilo que traz alegria ao coração de Jesus, é voltar a colocar os homens num lugar onde eles nunca deviam ter saído, que é na presença de Deus. Portanto, todas as vezes que você quer saber qual que é a prioridade de Deus para a sua vida, saiba, a prioridade de Deus para a minha vida é fazer de mim um instrumento para que a ação do maligno recue e que o reino de Deus se expanda. Que o reino de Deus se expanda. Os demônios reagiram a uma ação de Jesus. Só que nós muitas vezes fazemos o contrário. A gente dorme. Por quê? Porque depois da tempestade, o que a gente quer? A gente quer ficar de boa na lagoa. Eu já disse isso. A gente quer ficar de boa na lagoa. E aí os demônios agem e a gente reage. O mal age e a gente reage. Ficou de boa na lagoa o tempo todo. O mal agiu no casamento, agora vai reagir. Por quê? Porque passou anos só com o pezinho na aguinha quente. A esposa dando sinais de que estava infeliz, triste. O marido dando sinais de que estava insatisfeito, de que havia alguma coisa brotando no coração dele, alguma coisa estranha. O filho dando sinais de que estava carente e de que mais do que um closet cheio de bugiganga, ele queria uma presença mais do que um presente. E o tempo passa, o tempo voa. E aí o mal age e a gente acaba tendo que reagir. Deus é misericordioso e quando a gente reage ao mal, Deus dá livramento do mal. Só que o mal, muitas vezes, antes de nós reagirmos, ele já causou alguns estragos em nós. Gerou algumas marcas. Então, Jesus age e os demônios reagem. Jesus
age e os demônios respondem. Quem está se movimentando, quem está avançando, não é o inferno, é a igreja. Lembra? As portas, as estruturas do inferno não resistirão ao avanço da igreja. A igreja não reage, ela age. Bom, agora é interessante a gente olhar também aqui como que as pessoas daquele lugar reagiam quando elas olhavam para aquilo que o diabo estava fazendo na vida daquele homem. Bom, o texto bíblico diz que aquele homem, claro, cheio de demônios, ele não tinha consciência, e que as pessoas iam lá apenas prendê-lo, amarrá-lo, prendê-lo com correntes. Ele morava nos cemitérios, um lugar longe. Ele era amarrado, as pessoas amarravam ele. E ele, claro, tentavam amarrar ele, mas eles não podiam porque ele quebrava essas correntes, essas cadeias. Gente, para pensar o seguinte. Não é mais ou menos o que a gente faz quando a gente olha para o mal ao nosso redor? A gente tenta agir não para repreender o mal, mas a gente tenta agir de alguma forma para apenas se defender do mal. Apenas se defender do mal. Então a gente está fazendo o tempo todo as coisas para preservar a gente mesmo, para nos preservar. Não, aquela pessoa é muito chata. Nossa, aquela pessoa é muito chata, é muito atribulada, está sempre para baixo, está sempre down, está sempre deprimido, está sempre pessimista, sempre falando em morrer. Sabe uma coisa, eu não vou atender mais esse telefone. Era a mesma coisa que as pessoas faziam lá. Amarrava ele, por quê? Não por compaixão àquela vida, mas por senso de autopreservação. E o tempo todo a gente está fazendo isso. Ao invés de nos olharmos para situações difíceis, dizendo qual é a solução de Deus para esse problema, a tendência é a gente fazer o quê? Não, deixa isso para lá e eu vou trabalhar para poder ficar o mais longe possível disso daí. Esse senso de autopreservação que nos impede de muitas vezes cumprirmos aquilo que está no coração de Deus, que é o quê? Sermos agentes do reino. Ai meu Deus, lá vem aquela pessoa de novo. Meu Deus, ela vem falar comigo de novo aquilo e tal. Não, vamos lá procurar o meu pastor, vamos lá procurar aquela. Eu vou, aqui ó, tem o telefone aqui da irmã fulano de tal, ela faz oração pelo telefone. Para com isso. Deixa essa graça que Deus colocou no seu coração vir para fora, meu filho. Deixa vir para fora essa natureza de filho de Deus. Para de ficar se retraindo. Ótimo, você pode ligar para o seu pastor, você pode... Sim, mas vai chegar uma hora que você vai ter que colocar para fora aquilo que Deus está há anos colocando dentro de você. Vai chegar uma hora que você vai ter que deixar esse amor que Deus colocou dentro de você vir para fora e alcançar um perdido. Vai ter que chegar uma hora que você vai ter que deixar essa graça, esses milhares de versículos bíblicos que você aprende ano após ano, semana após semana, que está na sua cabeça. Vai chegar uma hora que você vai ter que abrir a boca. Vai ter que sair de dentro de você. Pastor, mas eu me sinto tão pequeno. Não, filho, não é que você se sente pequeno, não, você é. Pastor, mas eu tenho medo. Eu também. Eu também. Eu não sei o pastor Eliseu. Mas eu, depois de ser pastor, depois de já estar no ministério, estou lá no mercado, uma pessoa do lado, com aquela cara de choro, assim, lá comprando salsicha, sei lá o que era aquilo. Eu cheguei do lado para comprar salame, mortadela de frango. E estou lá comprando mortadela de frango. E olho do lado e falo, não é possível, essa pessoa está chorando aqui do meu lado, não tem um pastor para ajudar essa mulher. Não
Tem um pastor aqui, Deus envia um filho do Senhor aqui. Filho mais macho do que eu, mais corajoso do que eu. E tá lá, e eu... Mortadela de frango, mortadela de presunto. Irmãos, chegou uma hora que eu tomei coragem e saí de perto daquela mortadela. Fraquejei. Naquele mesmo final de semana eu estava pregando igual um leão na igreja. Por quê? Porque às vezes é muito mais fácil. Por favor, entendam o que eu estou dizendo. Às vezes é muito mais fácil me colocar atrás dessa gravata para pregar para vocês que já são crentes. Tem um Juninho, claro, no nosso meio, que a gente ainda está ajudando ele. Não é verdade, pastor? Às vezes é muito mais fácil. Não é só você que passa por essa dificuldade de testemunhar, não, filho. Não é só você que às vezes está cheio de dúvida. Como é que eu vou dizer? E se ele fizer pergunta difícil? E se o diabo se manifestar? Todo mundo faz essas perguntas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está mais interessado em capacitar o Linderson, que prega aqui, do que ele estava interessado em capacitar o Linderson para pregar aqui na frente da geladeira de frios. A unção de Deus que pode me capacitar para pregar aqui é a unção que estava disponível para mim quando eu poderia pregar aqui. O que aconteceu foi que eu falhei em não usar a unção que Deus já havia colocado dentro de mim. Querido, eu quero que você entenda, quando você tem vida com Deus, quando você ama Jesus, quando você procura agradar Jesus e adequar a sua vida de acordo com a palavra de Deus, a unção de Deus não é um negócio que vem em você na hora que você precisa. Unção é um negócio que você libera, que já está dentro de você. De mim, pastor? Você é crente? Você tem comunhão com Deus? Você vive em santidade? Não, pastor, eu peco também. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quem, a despeito da tentativa, escorrega. Eu vou me apropriar de uma fala do pastor, acho que uma semana atrás. Santidade não é você não se sujar nunca, não. Santidade é você estar limpando o tempo todo. Entende isso? Não, o santo é aquele que nunca se suja. Não, filho, a sujeira brota dentro de você. Você não precisa nem estender a mão para se sujar, não. Sujeira brota, está na sua natureza pecaminosa. Santidade tem a ver com o ato de você acordar e dizer, já tem que limpar. Santidade tem a ver com você se limpar sempre. Então, a despeito de você ser uma pessoa que tem que se limpar sempre na presença de Deus, que às vezes tem medo, que às vezes tem receio, que às vezes tem dúvida, que às vezes pisa na bola, que às vezes... Enfim... A unção de Deus está disponível para você. Aleluia. E o que você tem que fazer? Você tem que só dar um passinho, filho. E faz só assim, ó. Com licença. Pronto. Pronto. Com licença. Tá tudo bem? Eu não conheço você. Não sei o que está acontecendo com você. Mas se você daí, eu digo, eu posso fazer uma oração silenciosa por você? Entende? Por quê? Porque quando você se move na direção, meu irmão, de expulsar, de desfazer aquilo que o diabo está tentando fazer, você está se movendo na mesma direção de Jesus. Você está remando a favor da correnteza de Jesus. Jesus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando nesse exato momento. Para quê? Para glorificar o nome de Deus. O Espírito Santo está trabalhando para preparar a igreja para a colheita. O Espírito Santo está trabalhando para que a gente possa colher o maior número possível de vidas para levarmos para o céu. Para levarmos para o céu. Levarmos para o céu. Agora, olha que coisa interessante. Coisa linda. Quando aqueles demônios vêm para Jesus e falam assim, Jesus, que temos nós contigo, não atormente e tal. Jesus expulsa eles e eles fazem um pedido esquisito para Jesus. O texto bíblico diz que eles dizem, Jesus, manda a gente ir para aqueles porcos ali. Tinha muitos porcos. Muitos.
Aí Jesus concorda com eles, não pode ir para os porcos. Olha que coisa louca. Aquela era uma terra onde um ser humano estava vivendo em sepulcros, amarrado, e as pessoas amarrando o ser humano para mantê-lo longe delas. E os porcos? Os porcos eram queridinhos. Os porcos eram bem cuidados. Os porcos eram... Não, porco era algo importante para eles. Tanto é que o pessoal ficou com raiva de Jesus exatamente porque os demônios jogaram os porcos no mar. Agora, olha que coisa interessante. Aqueles demônios que estavam naquele homem não jogaram aquele homem dentro do mar. Mas assim que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos, aqueles demônios pegaram aqueles porcos e jogaram dentro do mar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que aqueles demônios não queriam fazer com aquele homem a mesma coisa que eles fizeram com porcos? Então quer dizer que eles entraram nos porcos e ficaram com raiva, por quê? Porque eles não gostam de carne de porco. Não existe isso. Aqueles demônios pegaram 2.000 porcos e jogaram no despenhadeiro, mataram aqueles porcos. Por que você acha que aqueles mesmos demônios não fizeram o mesmo com aquele homem? Porque Deus estava impedindo os demônios de fazerem aquilo com aquele homem, porque Deus tinha um propósito para aquele. Deus queria algo. Deus não ama porcos. Jesus não veio com o fim de salvar porcos. Jesus não veio morrer na cruz por causa das coisas. Jesus morreu na cruz por causa das pessoas. Deus estava de alguma forma preservando a vida daquele homem para que um dia ele tivesse um encontro com o poder de Jesus e fosse, portanto, liberto por Jesus. Por que você acha que aquele seu, colega de serviço imoral ainda está vivo? Por que você acha que aquele seu colega de trabalho, que ao contrário de você, aquele seu colega de trabalho, que é mentiroso, que é sujo, que trai a mulher, que rouba o seu patrão, que vive xingando palavrão, que não pode passar uma mulher perto dele, que ele se comporta de maneira nojenta. Aí você diz: Senhor, eu trabalho do lado desse cara, eu ganho o mesmo tanto que esse cara ganha, eu sou fiel, ele trai a esposa, eu sou um dizimista, ele gasta com cachaça, eu tento viver em santidade, o telefone dele está cheio de pornografia. Senhor, não é possível que o Senhor não está vendo. Eu acho que nessa hora o Espírito Santo vira e diz assim: ô cabeção, não é possível que você não está vendo o meu propósito. Do mesmo jeito que Deus não deixou aqueles demônios fazerem com aquele homem o que eles fizeram com os porcos, ou seja, jogar dentro do mar e matar, Deus está fazendo com esse seu colega de trabalho, com essa pessoa que você já sentiu tantas vezes de chamar para estar num culto, mas por vergonha não chamou. Deus está fazendo com aquele parente, até aquele parente chato, Deus está fazendo. A grande questão é que nós precisamos deixar o Espírito Santo gerar em nós aquilo que está no coração de Deus por aquelas pessoas. O crente, talvez essa seja uma grande diferença entre nós, cristãos de hoje, e os cristãos de algumas décadas atrás.
os irmãos tinham um tremendo senso de oportunidade. Eles não tinham muito apego à imagem própria. Eles não tinham muito receio de pegar mal. Eu vou falar dessas coisas que vai meio que pegar mal, né? Não tinham muito esse receio. Eles tinham um profundo senso de obediência. Assim como a Bíblia diz para você não adulterar, a Bíblia diz para você fazer discípulos. Ponto. Mesma coisa. Assim como a Bíblia diz para você não roubar as coisas do outro, a Bíblia diz para você ser uma testemunha de Jesus. O que te faz crer que Deus fica menos ofendido comigo quando eu deixo de dar um testemunho para uma pessoa que está caminhando para o inferno, do que quando eu deixo de dar um bom testemunho no meu casamento? Mesmo Deus que disse não adultere, não roube, não mate, disse: seja sal e luz da terra, faça discípulos em todas as nações. Chore com os que chorem, sorria com os que sorriam. Mesma coisa. Mesma coisa. Deus, presta atenção, Deus está preservando alguém com quem você vai se encontrar nessa vida. Na vida de quem você vai ser um instrumento de transformação. Transformação. Isso é maravilhoso, porque o Senhor transforma. É interessante porque depois que aqueles demônios saíram daquele homem e foram para os porcos, o texto bíblico diz que as pessoas ficaram horrorizadas por 2 motivos. Um dos motivos foi o prejuízo com os porcos. Um dos motivos foi o prejuízo com os porcos. Eles estavam pouco se importando com a vida humana. Inclusive, a vida humana valia menos para eles do que os porcos. Porque, afinal de contas, aquele jovem, aquele homem não dava lucro para ninguém, os porcos davam. E sabe como é que é, né? A vida é movida a dinheiro, a vida é movida a dinheiro. Você sabe quem é que está patrocinando esse pensamento, né? Aqueles que foram para dentro dos porcos. Todas as vezes que alguém diz e lida com a vida humana como algo que vale menos do que ela realmente vale, essa pessoa está fazendo coro com a mentalidade daqueles que foram para dentro dos porcos. Ponto. Jesus não precisa que você odeie o seu semelhante. Jesus só precisa que você não dê ao seu semelhante o valor que ele tem para Deus. Desculpa, eu vou refazer minha fala, falei errado. O diabo não precisa que você odeie o seu semelhante. O diabo só precisa que você dê ao seu semelhante um valor menor do que aquele que Deus dá para ele. Só isso. Você pode continuar sendo gentil. Pode continuar sendo assim. Desde que você não tenha compaixão da vida dele, que ele está indo para o inferno. Pode deixar ele para o inferno sendo gentil, querido com ele nessa vida. Afinal de contas, já que você vai deixar ele queimar no inferno por não pregar para ele o evangelho, por não testemunhar para ele, vão tratar ele pelo menos bem aqui, né? Vão pelo menos fazer isso. Tudo que o diabo quer é que a gente continue sendo gentil, sem ser claro na mensagem que nós temos. Gentileza nunca salvou ninguém. Você deve ser gentil, deve ser bom vizinho, deve ser bom colega de trabalho, mas você deve ser claro. Por quê? Porque você não sabe o tamanho da transformação que Deus pode operar na vida dessa pessoa. Na vida daquele endemoniado, Deus operou uma transformação que deixou todo mundo escandalizado. O texto bíblico diz que eles viram, então os ficaram indignados por causa dos porcos, mas eles ficaram também assustadíssimos com aquilo que eles viram. Eu vou olhar para o Emanuel agora. Eu acho que aquele ex-endemoniado estava assim agora, igual o Emanuel está. Imagina a cena. Olha para o lado de lá. Ali são cavernas abandonadas, onde eles guardavam corpos mortos. Tinha um homem sem roupa, com cacos de telha, pedaço de cerâmica, cortando o corpo
e gritando igual um animal dia e noite. Quando ia alguém lá, ia para tentar amarrar ele. Esse era o cenário antes do evangelho. Olha lá que coisa horrorosa. Aí os homens olham e agora está aqui. O texto bíblico diz que eles ficaram pasmos porque eles viram o que era endemoniado assentado, vestido e em perfeito juízo. Ele está sentado. Olha, sabe o que é isso? Sabe o que isso quer dizer? Ele está assentado. O corpo dele, que antes representava uma ameaça para os outros e para ele, agora não representa mais ameaça para ninguém. Ele não vai usar o corpo para se ferir. Ele não vai usar o corpo para ferir o outro. Ele está sentado. Ele não é uma ameaça física para ninguém. Ô, gente, eu não sei aqui, não posso dizer com certeza, mas talvez provavelmente aqui, pastor Eliseu, essa manhã, tem gente que antigamente era perigosa demais. Provavelmente aqui tem gente que não pensaria, antes de ser crente, não pensaria duas vezes antes de tirar uma faca e enfiar na barriga do outro. Talvez hajam pessoas assim aqui. Agora olha para você ver. Que coisa linda que o evangelho faz. Não representa uma ameaça para ninguém. Quando alguém vem caçar briga com ele, ele fica invocado. Mas ele respira fundo e diz, eu sou nova criatura. Eu não represento uma ameaça para ninguém. Eu sou bravo, tem hora que eu tenho vontade de matar. Mas eu não dou conta mais, não está mais na minha natureza. Eu fui transformado, eu sou nova criatura, o evangelho me mudou. Eu só estou sentadinho. Coisa linda. Coisa linda. Vestido. Diz que ele estava sentado, vestido. Ele não era mais um homem onde os demônios geravam nele uma moralidade demoníaca. Ele, que antes era motivo de vergonha, ai meu Deus, lá vem ele de novo, minha filha, cobre o seu rosto. E os homens, o peladão! Porque a sua vergonha estava exposta. Agora o poder de Jesus, a graça de Jesus, o evangelho de Jesus vestiu ele. Ninguém precisa ter medo de olhar para ele e ver aquilo que não deveria ver. Ninguém precisava mais ter medo de conversar com ele e ouvir o que não deveria ouvir. Está vestido. Ele não precisa ser mais motivo de zombaria, de vergonha. E ele está em perfeito juízo. Coisa boa. Sim, porque é uma coisa certa. Ele antes não podia escolher nada. Ele não escolhia o que ele comia, não escolhia o que bebia, não escolhia onde ir, onde está, o que falar. Não. Por quê? Porque os demônios se apropriavam da consciência dele. E quando ele falava, não era ele que falava. Quando ele expressava algum sentimento, não era o sentimento dele, era o sentimento dos demônios. Gente, tem um monte de gente ao nosso redor que jura que é livre. Eu tomo a minha pinga hora que eu quiser. Sou livre. Não, você não é livre. Eu saio com quem eu quiser, me relaciono fisicamente com quem eu quiser, o corpo é meu. Não. Você acha que isso daí é liberdade? Uma pessoa que bebe o que quer, que faz o que quer toda hora, que se relaciona com quem quer toda hora, não é livre.
é escravo dos desejos. E o diabo, para manter uma pessoa escrava, igual aquele endemoniado, ele não precisa possuir aquela pessoa. Basta ele gerar um desejo, porque aquela pessoa é escrava do desejo. Então, quando a pessoa faz o que quer da vida, o diabo só precisa fazer o seguinte: deixa eu gerar um desejo nessa pessoa. Eu não preciso nem mandar um demônio morar lá dentro. Não preciso nem ocupar um demônio para morar lá dentro. Basta eu gerar um desejo nessa pessoa. Já que essa pessoa faz o que ela quer e os desejos dela estão disponíveis, se eu manipular o desejo, eu manipulo a pessoa. Acabou. Agora, quer ver o que é ser livre? Ser livre mesmo é você dizer: eu até quero, eu até desejo, mas eu sei que isso não é para mim. E eu digo não para os meus desejos. O crente é um sujeito tão esquisito que ele vive a liberdade dele dizendo não para ele mesmo. Eu sou tão livre, Jesus me livrou de tal forma, eu sou uma pessoa que conheço tanto o que é a liberdade, que eu sou livre até para dizer não para os meus desejos. O nome disso é liberdade. E essa liberdade o mundo não conhece. Eles acham que é loucura, que a gente diz não porque a gente é doido. A gente é só um pouquinho doido. Mas o resto é liberdade mesmo. E finalmente, meus irmãos, finalmente, perfeito juízo. Aí, a pergunta é: o homem vivia amarrado, nu e sem consciência. Agora ele está livre, fica sentado. Agora ele está vestido, não precisa mais ter vergonha. E as escolhas dele? Agora que o diabo não está mais tomando conta do juízo dele, agora ele é livre para fazer as escolhas, a gente vai ver o que ele escolhe. Qual será a primeira decisão importante? Olha aqui para mim, eu já estou terminando. Qual será a primeira decisão importante na vida de uma pessoa que foi liberta de uma vez por todas por Jesus? Ele deve ter pensado: agora eu devo casar, né? Agora eu preciso casar, né, pastor? É melhor casar do que abrasar, né? Então eu vou arrumar alguém aí. Agora, pastor, eu preciso pensar no meu futuro, porque afinal de contas eu dei muito trabalho para meus parentes aqui, então eu vou pensar no meu futuro. Eu vou abrir um ministério ex-endemoniado e vou gravar uns livros, ou gravar uns vídeos e vou escrever uns livros, pensar no meu futuro. Qual que é a primeira escolha? E a escolha mais importante que uma pessoa com juízo curado por Jesus faz. A coisa mais importante que uma pessoa com o juízo curado por Jesus decide é seguir a Jesus na missão de Jesus. Qual foi a primeira decisão daquele homem depois que ele foi liberto? Jesus, quero ir com você. Os discípulos, gente, isso aqui está em acrescentares, ok? Acrescentares. Os discípulos devem ter ficado assim. Imagina esse aí pegando uma tempestade daquela igual que a gente pegou agora, hein? No meio do caminho ele já ia querer desistir. Estava aí na terra firme até agora. Bobinho, nem sabe o que espera por ele, hein, ô fulano? Porque discípulo de Jesus é tudo a mesma coisa. Gosta de pregar uma peça, tudo igual, não muda. Faz a mesma besteira, pisa no calo um do outro. A primeira decisão daquele homem, irmãos, depois que ele estava liberto por Jesus, foi seguir a Jesus em missão. Jesus, eu quero ir com você. Porque não existe nada mais lúcido, nada mais lucrativo a fazer com a sua vida, a não ser entregar a sua vida de volta para o dono dela, para quem comprou ela. Quando você diz assim: Jesus, eu estou nessa terra, Jesus, eu tenho um trabalho, eu tenho responsabilidades, Jesus, eu tenho sonhos aqui nessa terra, mas antes de tudo, Jesus,
antes de tudo isso, dentro do meu coração, Jesus, existe uma certeza. Eu quero viver para ti aqui. Eu quero viver para o Senhor. Quando você faz isso, você não está fazendo um propósito, um favor para Jesus. Quando você faz isso, você está sendo inteligente. Quando você decide ser de Jesus para valer e seguir a Jesus para valer, cumprindo a vontade de Jesus, você não está fazendo um favor para Ele. Você está reconhecendo que você só respira hoje. Você só acordou vivo hoje. Você só abriu os olhos hoje de manhã. Por quê? Porque Ele teve com a graça dEle do seu lado a noite inteira, cuidando de você. Seu coração bateu já a noite inteira. Por quê? Porque a graça dEle estava lá, dizendo assim, o Paulo ainda não. Eu ainda tenho um propósito para o Paulo. Eu ainda quero usar o Paulo nessa vida. A Yara também não. A Yara vai acordar hoje, porque eu ainda tenho algo a fazer através da vida dela. Eu sei que ela está lavada no meu sangue. Eu sei que ela está remida no meu sangue. Eu sei que ela é minha filha. Eu sei que ela está salva. Eu sei que ela é pecadora, mas ela me ama. Eu a amo também. E o sangue do meu filho perdoa os pecados dela. Mas ela vai viver mais um dia. Por quê? Porque eu ainda tenho um propósito para ela. Sabe o que aquele homem fez? Aquele homem fez, como eu disse, aquilo que gente de juízo no lugar faz. Quer dizer, Jesus, minha vida está aqui. Já que o Senhor comprou ela para ti, usa ela do jeito que o Senhor quer. Aí Jesus disse para ele, não. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé comigo. Aí ele falou, Jesus, eu posso ir com você? Eu quero fazer parte dessa agência aí que o Senhor está... Essa agência missionária aí que o Senhor está montando, ou que o Senhor montou. Eu quero ir com o Senhor, Jesus. Aí Jesus falou, não, você não vai. Pô, pastor, Jesus é meio incoerente às vezes, né? Porque Jesus tinha falado com os discípulos dele, peça o Senhor da seara para enviar ceifeiros. O menino lá, o homem lá está liberto, está um testemunho bonito demais. Já pensou se alguém filmou aqueles demônios falando na boca do menino e agora ele passa em praça pública? Que testemunho bonito, pastor. Pô, o cara queria ir com Jesus. Jesus falou para ele, não, você não vai. Você vai ficar. Mas você vai ficar fazendo exatamente aquilo que você faria se você tivesse ido. Você vai ficar... vai voltar para os seus, ou seja, aquele homem tinha sido privado dos seus relacionamentos familiares. Você vai voltar para os da sua casa, os seus parentes, a família. Talvez ele tivesse esposa, talvez ele tivesse mãe, talvez ele tivesse filho, não sei. Você vai voltar para os da sua casa e você vai testemunhar para eles como Deus teve misericórdia de você. Você fica. Mas você fica fazendo algo que você faria se você fosse. Sabe qual que é a diferença entre você e o pastor André? Qual que é a diferença entre você e o pastor André? Eu estou falando da diferença... eu sei que o pastor André está um pouquinho mais barbudo que você. A diferença entre você e o pastor André Argente, lá do Líbano, que nós vimos o vídeo dele agora, é endereço. Deus disse para ele, você vai, e você vai para o Líbano. E você vai, mas você vai para a América, vai ficar lá. Só essa diferença. A diferença entre nós que estamos aqui e um missionário em tempo integral, um pastor em tempo integral, é a diferença pouca. O jeito que Deus escolhe sustentar, o jeito que Deus escolhe usar, pouquíssimas coisas, mas a missão é a mesma. Qual que é a missão, pastor? Tanto minha quanto do pastor André, manifestar o reino de Deus e alcançar aqueles que Deus tem preservado, aqueles que Deus tem reservado para serem um dia missionários também, assim como você o é aqui.
você fechasse os seus olhos. Eu não conheço a história de todos que estão aqui. Não conheço a história de todos. Mas eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Eu sempre preciso me lembrar dessa pergunta. De repente você sente que ainda não fez uma escolha muito certa, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E eu falo isso porque aqui dentro nós temos adolescentes, crianças que estão aqui conosco agora. Quem sabe existe alguém aqui nessa noite que quer fazer igual aquele homem, ou nessa manhã quer fazer igual aquele homem, entregar a vida a Jesus e dizer: Jesus, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Eu quero ser usado. Eu quero entregar a Ti a minha vida para que o Senhor cumpra um propósito. Se existe alguém aqui essa manhã, sejam grande, pequeno, crianças, adolescentes, se existe alguém aqui que queira entregar a vida ao Senhor Jesus, você pode sinalizar assim, ó, dá um tchau para mim. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar por você que já entregou a sua vida a Cristo, que já se entregou para Jesus, e que você diz: Jesus, eu entendi que eu estou passando por essa tempestade, por todo esse transtorno, não é para ter descanso do outro lado, é porque eu preciso ser aperfeiçoado para a missão que está do outro lado. Jesus, eu estou entendendo que o Senhor me trouxe a essa nação, permitiu que eu viesse a essa nação, me colocou aqui. E na minha cabeça a única coisa que eu precisava fazer, a coisa mais importante que eu tinha a fazer aqui era trabalhar para juntar algum recurso, para poder prover melhor para minha família, para poder prover melhor para os meus sonhos. Mas eu estou entendendo que o Senhor tem um propósito para a minha vida aqui. É por você que eu quero orar. É por você que eu quero orar. Eu estou com uma saudade de chamar você aqui na frente. Se você quiser, ok, obrigado, pastor. Irmãos, se você quiser fazer um compromisso, eu não estou falando para todo mundo não, eu estou falando só com aqueles que agora, porque eu sei o que você está sentindo, seu coração ferve, você fica atribulado aí dentro, dá vontade de você sair correndo, gritando, mas é assim mesmo, é a presença de Deus que está tocando o seu coração, que está fazendo você lembrar do que você já ouviu, das palavras proféticas que você já recebeu, do que os seus pais já te contaram a teu respeito, das primeiras vezes que você ouvia a palavra do Senhor e queria ser usado por Deus incondicionalmente. Eu queria que essa pessoa, eu quero sair, eu quero ser um instrumento de Deus, eu não vou me calar, eu quero ter coragem, eu quero ter ousadia, eu quero falar do nome de Jesus, eu quero ser um instrumento da colheita de Jesus. Eu quero que você se ajoelhe, por gentileza. Você não pode vir aqui à frente, mas você pode ficar de joelho e fazer a sua oração aí no seu lugar. Se você é essa pessoa, que você fique de joelho no seu lugar, e nós vamos orar. E você pode derramar o seu coração na presença do Senhor. Nós vamos cantar um coro de uma música, enfim, e nós vamos, enquanto você ora, e se você pode, meu Deus do céu, a vontade de orar por eles, você pode orar, ore agora em nome de Jesus. E você que ficou de pé, você pode interceder em nome de Jesus.